Bom, pessoal, hoje a gente está com o Luiz de Leão, convidado ilustre para a gente falar de um assunto nobre, acelerômetro. E aí, Luiz? Olha, eu diria até que não é nem nobre, é fundamental. Mental, Então, melhor. se a gente olhar a arrancada, né? Vamos falar de arrancada principalmente, não querendo excluir o acelerômetro de outras modalidades. Boa. Mas se a gente for falar de arrancada, eu considero o acelerômetro o sensor mais importante de análise na arrancada. Então, pessoal, não, Vocês escutaram isso que eu ó, falo? Olha aí. o sensor mais importante. Então, pessoal, de novo, não vamos pensar que a gente não tem que prestar atenção em pressão de óleo, essas coisas. Mas isso não é para arrancada, isso é sobrevivência do motor. É verdade. Então, qualquer motor precisa saber disso. Agora, vamos ignorar que a máquina tem um motor. Vamos pensar em receber aquele bilhetinho lá com aqueles números bonitinhos dos 60 pés, dos 100 metros, 200. Onde que eu tenho que olhar, né? Onde é que eu tenho que olhar? No meu datalogger, no acelerômetro. Então, o acelerômetro é o sensor fundamental, é o principal a ser analisado na arrancada. E eu acho que a ideia foi muito boa tua, Christian, da gente vir aqui conversar um pouco. Então a gente quer pegar aí, falar sobre como configurar ele corretamente, as opções que existem hoje, né, dentro da configuração, até do sensor, e vamos falar um pouco também de algumas análises, né, de como a gente consegue usar esse sensor para entender como o veículo, não como o motor, mas como o veículo está se comportando e aonde a gente pode melhorar. Porque no fim das contas, se a gente olhar ele, entender o que precisa para ser melhor, o carro vai ser mais rápido. O comportamento é diretamente proporcional à aceleração, né? Então, se a Exatamente. gente quer ter um carro mais rápido, a aceleração vai me mostrar isso, né? É. Então, vamos começar pelo início. O iniciozinho. Vai lá, Luiz. Então tá, a primeira parte é a configuração na unidade, tá certo? Então aqui nós temos um exemplo, a FT600. Lembrando, FT600 e FT550. Essas duas unidades têm o sensor dentro da unidade. A 450 não tem. Então já é um bom diferencial. Um carro de arrancada tem benefício direto de utilizar uma 550. Existem sensores comerciais externos, só que eles são elevados, o valor, né, de aquisição. É mais barato comprar uma 550 do que ter uma 450 com sensor externo. Porque, pessoal, tem que cuidar muito. Existem sensores baratos, eles não medem corretamente. Então, todo mundo tem telefone celular, né? Todo É telefone um bom celular exemplo. tem sensor, tem giroscópio embutido. Aquele sensor não serve num carro de arrancada, porque ele não foi feito para ser submetido a vibração, aceleração brusca, ele se perde. A mesma coisa acontece com o sensor externo, tá? Então, por exemplo, hoje nós da Fulltech não temos sensor externo. Nós temos um sensor interno na 550, na 600, porque é complicado de ter ele externamente. Então, resumo da história: 600 nesse exemplo, 550, tá? E essa é a página de configuração. Ela fica dentro de sensores de calibração, acelerômetro interno aqui embaixo e vai abrir essa página aqui. Então, eu vou um por um para tentar explicar para vocês o que cada coisa significa, tá? Posição da ECU é onde ela está em relação ao carro. Olha que bonito. Tem um desenho aqui, ó, o pessoal do design se puxou, fez um desenho muito bonito, que mostra que a ECU como se fosse uma tela. Aqui, ó. Ó, É. olha que perfeito, ó. Caso a ECU estiver de lado, às vezes acontece, ele bota no passageiro, nos Estados Unidos é muito comum, muito só para o comum, né? tuner olhar, É. por exemplo. Se ela está de pé, olha só, isso aqui é muito comum em moto. Às vezes na moto ela está meio viradinha para Sim. cima, né? Aí a gente tem todos os exemplos. Vai que ela está ao contrário. A gente já pensou. Então, a posição da unidade, aqui tu vai definir se ela está na vertical, se ela está na horizontal, e se ela está perpendicular ou lateral, se ela está nesse sentido ou nesse sentido, e o sinal da aceleração, se ela está invertida ou se ela está normal. Cada mudança vai gerar uma mudança de quadrante aqui e a gente vai enxergar, né? Essa combinação, a posição tá lá, né? Isso. E agora eu vou começar com a parte crítica, tá? Se a unidade está perfeitamente na vertical e perpendicular na posição normal, a calibração deveria ser zero, né? Porque ela está perfeitamente colocada. Qualquer inclinação que a gente tiver nela, mais importante é calibrar a unidade. Requer a calibração. Exatamente. E é o seguinte, quanto mais inclinada, mais importante é a calibração. Só que olha só, calibrar quando, cara?
Isso é outra pergunta, né? Qual o momento os caras vão lá e colocam dentro da garagem e o carro não tá com o ilibar, não tá com o piloto dentro, não tá abastecido, não tá pronto para largar. Não tá pronto para largar. E aí, qual que é o melhor momento de calibrar? Logo antes de largar. Tu vai no autódromo, num momento aí, né? Não vamos fazer isso numa eliminatória, né? Num momento que o cara, de repente, vai dar uma passada de teste, tem um pouquinho mais de tempo, antes dele dar a passada, tudo pronto. O ilibar, se tiver, tá reguladinha, tá com combustível, tá com piloto com equipamento, na tela dá para fazer. Pela tela, vai lá, sensores de calibração, acelerômetro interno, calibrar. Se o piloto não alcançar, vai o preparador, abre a porta e faz ali, vai na área de, um pouquinho depois aí do burnout, ali empurra o carro, faz a calibração, volta de novo, molha o pneu, faz o burnout, tá tudo certo. Perfeito, porque olha só, isso é fundamental, tá? É fundamental calibrar. Outra coisa referente à calibração que é fundamental é não fica mexendo na calibração, tá? Não fica mexendo. Isso me A lembra... não ser que tu altere a posição da ESCU no carro. Muito bem lembrado. Se tu inverter ela, antes ela era de pezinho, agora ela é deitado, realmente vai ter que recalibrar. Mas se a calibração está um pouquinho fora, eu particularmente prefiro não calibrar. Por quê? Referência. Todas as informações que eu já tinha do carro eu vou perder. Então antes, olha só, meu carro puxava um G,5, agora puxou 1,3. Tu recalibrou, antes estava marcando a mais que devia. Claro. Tu não vai mais poder comparar teus logs. Então é importante calibrar uma vez, né? E deixa estar. Se ela estiver muito fora e tu tinha uns valores absurdos, beleza, vamos calibrar de novo. Mas se ela não estava marcando muito errado, eu deixaria para tu não perder o histórico do carro. Se o carro é novo, vamos lembrar de calibrar o quanto antes, né? Quando troca ECU, por qualquer motivo, eu tinha uma 550, fui uma 600, vai ter que calibrar. Se mudou a massa da ECU. Vai junto com a ECU a calibração, vai ter que mudar. E ó, interessante, bem lembrado, não fica no mapa. Calibração fica na ECU. Então ele carrega em todos os mapas, dá para trocar de mapa que não tem problema, entendeu? Então calibrou o acelerômetro, ficou na ECU. Manda mapa, tira mapa, peguei um mapa de uma outra passada que eu quero repetir, não tem problema. O acelerômetro vai manter a calibração. Então tá, aqui foi legal de ver. Eu vou voltar, adorei a tua tela. Vou voltar, aqui a gente estava nas posições, aqui ó, a gente tem a parte da calibração que a gente estava comentando, se tiver usando software, tá aqui a posição, ó, calibrar e zerar. Zerar volta para a configuração de fábrica, tá? Todas as unidades são verificadas na fábrica, o alinhamento tudo perfeito. Volta para o zero da fábrica, calibra, porque o carro não é exatamente tudo perfeitinho, né? Aqui vai ser um valor em tempo real, não está mostrando nesse momento, se tivesse uma unidade estaria mostrando o valor em tempo real. E aqui é uma frequência, é um filtro, tá? Para que serve esse filtro? Todo carro vibra, todo motor vibra, né? Quando ele vibra, tem frequências específicas referente ao uso. 4 cilindros, 6 cilindros, V8, 10.000 RPM, 8.000 RPM, um barco, um jet ski, um carro de tração dianteira, cada um tem o seu. A própria rigidez estrutural do chassi vai determinar a vibração do corpo, né? Exatamente. Então, tem um painel que o cara montou que é preso nos tubos do carro. Tem um que é preso num plástico e se mexe um pouco. Aí tem um exemplo. Bom exemplo. Olha só, aqui me parece que ele prendeu muito bem, eu chuto que é metal, soldado numa estrutura, foi ali, montou, tem uma estrutura atrás e ali tem umas coisinhas interessantes que é isso aqui, ó, um coxinho de borracha. Então esse aqui é o primeiro estágio, é um filtro mecânico, né? Em vez de ser um filtro eletrônico, ele ajuda a absorver um pouco dessa vibração, mas o que acontece? Não absorve tudo, né? E como não absorve tudo, a gente tem essa função, que é um filtro na unidade. O padrão é 31, tá certo? E tu vai usar para cima e para baixo referente a um excesso de vibração que tu vai ter, tá? O que eu faria de consideração? A grande maioria dos carros não precisa de filtro, a grande maioria. Se ele precisa de um filtro, eu prefiro tentar trabalhar no veículo, melhorar a montagem da unidade, botar um outro coxim, se não tiver, bota coxim, né? Antes de brincar com filtro. Pode ser que precise uma frequência mais alta ou mais baixa, daí vai ter que ser tentativa e erro, tá? Mas uma coisa é importante, o principal ponto do acelerômetro é no início da largada, 60 pés 100 metros. Tem carro que com a velocidade ele vibra. É melhor não ficar buscando uma leitura perfeita lá nos 200 metros. Se ele lê muito bem os 60 pés ou 100 metros, não perde tempo com essa parte, porque se tu amortecer os 200 metros,
tu vai perder informação dos 60 pés. Tá mascarando o que tu precisa ter de dados de aceleração. Exatamente. Então, existem carros, vou dar um exemplo, vou mostrar log do meu carro aqui que isso acontece. Ele, quando atinge velocidade muito alta, ele passa dos 250 por hora, ele começa a vibrar. Cardan, eixo traseiro, não sei, não importa. Porque o acelerômetro de fim de reta não faz tão importância quanto o primeiro, os 60 pés e 100 metros. Ali aliás, onde se define a arrancada dos primeiros 100 metros. Exatamente. Aí vamos para o último ponto da configuração. A 550 e a 600 tem 2 sensores. A geração anterior, não lembro quando mudou, mas se lembrar, já tem uns bons anos a 600, tinha um sensor relacionado a um giroscópio. E ele existe para tu poder ter o sensor de inclinação, tudo mais é no giroscópio. Adicionamos um sensor melhor, depois com o tempo, que é o que a gente chama de filtro avançado por hardware. Então, existem unidades mais antigas que não têm esse sensor, tá? E ela vai ficar assim, ó, cinza. Tu não A gente pode ver acionar. aqui, né, Luiz? Acho que eu trouxe aqui. Tu trouxe? Aí, ó, perfeito, ó. Então, vai estar assim, uma unidade mais antiga vai estar assim. Tu tem uma opção, tá? Cinza, né? E aqui ele tá em preto, né? A gente consegue mudar. Funciona bem, tá? Mas ele não é tão bom quanto o avançado. Qual que é a tua opção? Dá para mandar aqui para a Fueltech e a gente faz uma atualização. Exatamente. Tá? O custo eu não lembro agora de cabeça, mas daí dá para ligar para o pessoal da manutenção, do suporte, eles vão te informar. Com isso, tu vai ter o novo. O novo tá aqui, ó. Quando a tua unidade é mais nova, tu consegue olhar e acionar filtro avançado por hardware. Se você estava no antigo, que não tinha percebido que tinha um novo, botou no novo, tem que recalibrar. Tem que, porque é outro sensor. Como é outro sensor, tem que recalibrar. Às vezes, eu já notei isso, tem que botar um zerar calibração primeiro e depois mandar calibrar. Então, isso é uma dica de calibração, tá? Frequência do filtro, de novo, essa aqui a gente já passou. Até uma coisa assim, para a gente poder... Aqui tem um exemplo, né? Bom exemplo. De um log onde o carro já está em desaceleração e ainda mantém bastante ruído, né? Então aqui, ó, nesse caso, não tenta arrumar esse ruído. Não tenta arrumar o ruído, é perda de tempo. O importante é que, olha só, a primeira marcha, troca de marcha, tá? Não tá ruim, tá dando para ler alguma coisa. Então, eu não perderia nesse caso aqui muito tempo, né? Mas o que eu posso ver, baseado só de olhar, esse me parece sensor antigo, tá? Sim. Então, o sensor antigo, como tu pode ver, ele é útil. Ele mostra, ó, a largada, uns nuances, ó, o motor recolheu o acelerômetro, certo? Só que o que vai acontecer no sensor antigo? Ele tem um pequeno delay às vezes. Então, aqui, ó, onde trocou a marcha, não alinhou com esse buraco. Ele deveria, né? Como ele não alinhou, tu nota. Exatamente. Aqui também não está alinhado, ó. O acelerômetro começa depois da largada. Mas nós estamos falando aí de centésimos de segundo. É quando o cara está no detalhe. Então, precisa ter o novo? Não precisa. Sim. É bom, mas não é necessário. Tá certo? E acho que uma outra coisa, né, Luiz? Por mais que seja um sensor e que é bem sensível à questão de ruído, nada dispensa da gente poder trabalhar com um novo coxim, daqui a pouco trabalhar com a fixação, melhorar o suporte. Isso aqui é um carro tração dianteira. É muito comum a galera prender no painel de instrumentos do carro e não ter uma fixação ou um suporte redundante lá no Santo Antônio do carro. Então a gente precisa ter uma certa rigidez estrutural para o suporte e um amortecimento por parte do coxim. Então essas duas coisas talvez já possam trabalhar um pouquinho desses itens. A gente não precisa trabalhar no filtro, né, exatamente, aqui, mas é interessante talvez mexer na parte de fixação deste modo. De novo, mexeu na fixação, mexeu na recalibre. Isso aí. Então, a gente tem esse bom exemplo, falamos sobre essa parte. Agora, fator de correção. Acho que essa é a última parte do setup do sensor, tá? O fator de correção, teoricamente, devia ser 0. Devia ser 1,0. O que significa 1,0? É o valor que o sensor leu, é o valor que ele vai te informar. Exatamente. Se ele, por algum motivo, estiver lendo mais forte ou mais fraco que deveria, esse número vai mudar. Então, por exemplo, 0,95 tira. 1,07 multiplica. Então, é um fator, ou correção, é nada mais do que um multiplicador do sensor. Esse número aqui, tu só consegue balizar ele corretamente tendo uma leitura de um ticket, né, de uma passada, e ou um sensor de roda que está lendo corretamente. Então, nesse log aqui é bem interessante. A velocidade de tração e a velocidade de referência, elas não estão batendo. Tá? Então, o que é a velocidade de tração? É a roda estacionando. A referência, ela está um pouco mais alta.
Se esse carro é uma tração dianteira, ele já está lendo um pouco errado aqui. O pneu cresceu e eles colocaram a calibração errada. O primeiro erro aqui já de configuração. Mas olha só, velocidade em aceleração. Essa velocidade é calculada baseada no acelerômetro, tá certo? Então, se tu olhar que a referência está 213, que é a que só está girando, não está tracionando, e por algum motivo ela bate com o teu valor no teu ticket, eu passei a 213 lá no fim da reta, quer dizer que meu acelerômetro é um pouquinho fraco. Aí, nesse exemplo, 7% nos corrigiria e na próxima passada ele daria um em cima do outro. E de onde sai esse 7%? A gente pega o valor lido pela roda de referência, divide pelo valor lido pela velocidade de aceleração e aí gera o fator de correção que dá 1,066, que daria 1,07. Isso aí. E, de novo, que nem a calibração. Fez uma vez, deixa assim. Porque ele vai modificar o teu valor do acelerômetro. Se tu ficar toda passada tentando, não, agora é um 0,5, agora é um 0,8, vai variar teu acelerômetro. E, de novo, se esse número tiver um pouquinho errado, não tem problema. O importante é mais ver a curva e a diferença entre passadas do que o número absoluto. Né? Parecido com o dinamômetro, a gente fala às vezes muito isso. Exatamente. Não é tão importante saber se ele tem 100 ou 110. Mas se eu tiver dando passadas, ele foi de 100 para 105, para 110, para 115... Quanto ele ganhou, né? Ele ganhou, aí estamos bem. Nesse caso, o acelerômetro é igual. O importante é ver onde está bom, manter bom, onde está ruim, como eu posso melhorar. Se a gente mudar a calibração, o fator de correção, vai estar ofuscando a realidade. Agora, eu não sei se ele aumentou por causa da minha correção, se ele aumentou por causa da minha calibração, tu perde a referência. Tem que manter a referência. Se me permite, eu vou trazer uma dica para quem anda de 4x4 aqui no Brasil. Então, tu tem um Gol 4x4, a galera vai lá e bota uma quinta roda. Por quê? Se tu tem um acelerômetro, não é necessário. Eu posso transformar ele num carro tração dianteira e aí eu uso a velocidade de referência a do corpo do carro, a velocidade do acelerômetro. No momento que eu tenho isso calibrado, esse valor calibrado, eu sei a velocidade do chassi e a velocidade da roda que mais normalmente perde tração, que é a dianteira. E aí eu passo a ter uma referência sem a necessidade de ter uma quinta roda com outro sensor. Facilita. E se usar o sensor mais moderno, o que tem o filtro para o hardware, é na pinha. É muito boa a leitura. A gente usa nos Estados Unidos em veículos que viram 3.5 nos 200 e é uma correlação com a realidade. É impressionante. Então, realmente, não necessita uma quinta roda no 4x4. Sim. Dá para usar o sensor como velocidade do chassi, né? Velocidade do veículo. E tu consegue ver se existe uma discrepância e ter um controle de tração ativo, por exemplo. É verdade. Usando isso. É verdade. Anda pendurado no sensor de tração ativo sem a necessidade de ter uma Exatamente. quinta roda como roda de referência. Né? Então, tu não depende. A rodinha passou num buraco, né? Eu já percebi que às vezes no no-prep a pista é inconsistente, então tu pode perder a leitura, ele vai ler direitinho a passada inteira. É verdade. Luiz, vamos mostrar para a galera uns logs? Com certeza. Então vamos dar uma olhadinha aqui. Bom, a gente tem aqui um log de um carro tração dianteira, né? Vou trazer aqui um Turbo A Light, tá? É um carro que eu, na verdade, quis dividir com o Luiz porque eu enxerguei que era uma referência muito boa. Apesar de ser, a gente olhou na configuração, esse carro ele tá com o sensor antigo, né? Tá medindo impecável, de uma forma muito legal, né? Vou até ajudar aqui, ó. Vou mudar um pouco como é que está sendo exibido o log para a gente enxergar melhor. Olha só que bacana. Ele é um bom exemplo. O sensor antigo funciona. É verdade. É um bom exemplo. Então, esse carro em questão usa sensor antigo e tem uma leitura muito útil. A passada foi boa, né? O numeral do carro já demonstra que a passada foi boa. E o acelerômetro demonstra que o carro largou bem, teve uma pequena variação no acelerômetro na região que a embreagem grudou. Aceitável e esperado. Claro, certo? Na troca de marcha, perdeu um pouco, deve ter dado uma patinadinha mínima, mas deu. Ganhou um pouco, deve ter dado uma patinadinha no meio, ganhou de novo, mesma coisa, trocou marcha, aqui patinou pior, ó. Dá para ver que ele despregou pior na troca de marcha, então o acoplamento da embreagem está tão agressivo que chega a tirar a roda do chão e dá uma despregadinha. Aí engatou outra marcha, o que parece aqui, ó, é ter 3 marchas, né, nos 200 metros? Sim. Parece que começou a faltar força, ó. O acelerômetro começou a cair. Acabou o turbo, né? Já aqui começou a faltar força. Mas olha que interessante, quem estava acertando o carro, a equipe, fez um trabalho muito bom, porque a aceleração subiu muito rápido e ficou relativamente estável no que aparenta ser o limite do veículo. Ele não aceita mais que isso. Se ele aceitasse mais, poderia manter ela toda para cima, mas parece que ele não aceita. Tentou despregar, despregou,
tava indo no que podia. Fora aqui, né? Aqui faltou um pouquinho de potência. Mas aí acabou o turbo, né? Esses carros têm limitado a turbina com 71 milímetros de indústria. Sim. E aí, normalmente, eles já colocam quase tudo que dá daqui para frente, né? Sim. Mas uma coisa interessante que eu tenho outro carro da mesma categoria, vira ao mesmo tempo, são 2 carros recordistas, e a gente já olha aqui um acelerômetro já com um pouco mais de queda, principalmente, e é um carro já que troca não mais 3 marchas, ele bate 4 marchas em 200, né? Olha só que interessante, ó. Legal fazer esse comparativo, hein? Porque assim, o que dá para perceber? De novo, nós não estamos nem olhando o número da aceleração. Nós só estamos olhando o gráfico. A forma do gráfico. Exatamente. Primeira coisa que eu notei, esse carro, o início da aceleração é mais agressivo. Então, me aparenta que ele sai da inércia melhor. Sim. Sai da inércia melhor, mas o que ele fez? Ele manteve uma aceleração, mas ele ganhou, tá? Então, ele saiu um pouco fraco, seja por causa da pista, seja por causa do túnel, saiu um pouco fraco, ganhou, trocou, tentou puxar muito forte de segunda, quase a mesma aceleração de primeira, né? Ganhou no fim dessa segunda. Ele tem 4 marchas, então ele em algum momento ele teve mais leverage, ele teve mais braço de alavanca através da relação de marcha. Talvez ele não... Que eu acho ótimo. Excelente. Puxou bem aqui, mas de novo, mesma coisa que outro carro, começou a perder força, final de terceira, botou a quarta, também deu uma encolhida aqui, mas o tempo final foi muito parecido. Então houve um troca-troca entre eles aqui, né? O que é o principal que eu acho que melhorou por ter uma marcha a mais, mas as trocas de marcha, ele perdeu mais G comparado ao outro, né? Nas trocas de marcha, talvez o acerto do gear controle, ou até o comportamento do carro na troca de marcha, o comportamento da embreagem, muitas vezes ajuda bastante, né? Sim. Nesse caso. Então, outra coisa que eu acho que a gente pode trazer como exemplo, né? Aqui a gente observa um controle, né? De corte de ignição, e aí ele incide diretamente na força G, né? Olha só que bacana. O corte, tá? Seja por tempo, um limitador, ele faz o motor ter uma súbita mudança de potência. E quando tem uma embreagem, principalmente, né? Porque a embreagem ela tem menos isolamento, não tem acoplamento hidráulico do conversor, vai correlacionar com a roda. Claro. E o acelerômetro aqui mostrou, seja o motor fazendo assim, sacudindo, ou seja a roda, né, vibrando com esses cortes, com essas diferenças. E o acelerômetro fez a correlação. O que isso me diz? Se a gente tiver uma manipulação de potência natural um pouquinho melhor e menos corte, aqui vai ser mais suave, vai ganhar aceleração média. Vai ganhar aceleração média. E principalmente uma coisa que a gente tem que entender, né? O pneu, ele é uma mola não amortecida. Tudo que tu entrega com muita energia para ele te devolve com muita energia. E muitas vezes, em microsegundos, a gente perde a área de contato do pneu com o solo e perde tração, perde a capacidade de gerar G. Por mais que tenha esses picos aí, não é uma coisa, como diz o Luiz sempre, né? O Anderson usa essa expressão, não tá feliz, né? Não tá feliz, né? Essa expressão americana eu gosto muito, né? It's not happy, né? Porque a gente tem uma conexão com o veículo lá fora, quase como se fosse um animal, né? Então a gente usa adjetivos, expressões que a gente fala com um pet, né? Um cachorro, Sim. um cavalo ou com um amigo, a gente fala do carro, né? Então a felicidade do carro. É verdade, o carro é um queridinho para o carro equipe, tem que estar né? feliz, né? O motor tem que estar feliz e o carro tem que estar feliz. É verdade. Vamos aqui pegar outras coisas, outros logs. Esse aqui, ó, falou em embreagem, Luiz, olha que legal. Aqui a gente tem o gráfico da embreagem e olha a força G. Olha, muita gente acha que a embreagem vai perder G. Olha ali como é que funcionou como conversor de torque aqui, né? Exatamente. Então, assim, ó, a embreagem, eu vou ser bem sincero. Antes que o Luiz mexa, eu vou mexer aqui, porque senão... Olha aí, ó, vai falando. Vai dar diferença. A embreagem, eu admiro quem usa a embreagem, porque eu sei que é mais difícil. O conversor de torque é mais fácil. Quem estava manipulando a embreagem nesse carro fez um trabalho muito bom. Porque o que aconteceu? A aplicação de potência, o RPM do motor, a capacidade de tração do carro, correlacionou com a embreagem. Então, aqui que a gente tem aqui. O no verde é a velocidade do motor, o RPM. No vermelho é a velocidade do input shaft, que é o eixo de entrada do câmbio. Então, o que tem no meio? A embreagem, né? Então, o motor andou quase na horizontal, ligeiramente na vertical, e a embreagem foi quase perfeitamente na diagonal até acoplar totalmente. Naquela situação... Quase 1,4 segundos o acoplamento. O acelerômetro ficou praticamente plano perfeito, né? Então, quando finalmente acoplou, o que aconteceu? Perdeu a aceleração, né? Perdeu o G.
perdeu a capacidade multiplicativa da diferença de velocidade. Sim. Nesse momento era o momento que podia botar muito mais potência de motor para compensar o que aconteceu aqui. Aqui ele atuou quase como um CVT. Isso. Não era a mesma, não era 1 para 1 a primeira marcha, porque tinha embreagem no meio do caminho. A partir do momento que grudou, é 1 para 1. A tua relação de primeira é a relação que está indo. Às vezes quebra aquele paradigma, né, que acha que a embreagem patinando, o carro não ganha força G. E aqui a gente vê o contrário. Quando ele acoplou e aí ele não estava muito confortável com a potência que tinha, tanto é Sim. que perdeu o G, né? A gente consegue entender que o carro poderia ter mais potência. E eu vou até te dizer, a melhor explicação para embreagem é essa. Top fuel. Top fuel usa embreagem, certo? E o top fuel, a diferença é que, de novo, embreagem é difícil, cara. A embreagem não é mais lenta, ela é mais rápida, mas ela é muito mais difícil. Difícil de manipular ela. Exatamente. No top fuel, a embreagem patina por um bom tempo e ele é muito ligeiro. Mas o que acontece? Ela patina o quanto você deseja que patine. Se aqui de alta ela tivesse despregado e patinado, realmente ia andar menos. Mas se ela patina com o input shaft ganhando velocidade em direção ao motor, ele anda mais. Por que acontece? Quando ele patina de alta é o inverso. O motor se separa do eixo de entrada. Aí tu tá perdendo aceleração. Quando o motor tá parado ou o input shaft tá indo em direção ao motor no gráfico, ele acelera mais. Então é a maneira mais fácil de ver se a embreagem patinando tá te dando performance, tirando performance. Se o eixo de entrada tá indo em direção ao motor, tá ganhando performance. Se o motor tá se separando do câmbio, tá perdendo performance. É o inverso um do outro. E sobrou os teus logs agora. Vamos Agora tá lá. na zona de conforto, né? Agora eu vou começar assim, ó. Eu vou limpar as seleções, tá, dos outros, porque eu quero fazer umas coisinhas um pouquinho diferentes pro pessoal ver. Agora o log do carro dele, tração traseira, tá, pessoal? Tração traseira, né? Automático, porque eu não tenho aí a capacidade de vocês de ficar acertando a embreagem, cara. A embreagem é muito difícil para mim, então eu vou no modo fácil. Eu uso câmbio automático, não preciso trocar marcha e uso conversor de torque, né? Então não fica sujo de fuligem de embreagem, né? Eu não preciso ter um cara só para embreagem, não preciso fazer manutenção. Essa é a diferença, né? A repetibilidade do conversor é maior. Então, não necessariamente eu sou tão rápido quanto eu poderia ser numa embreagem, mas para mim, que a minha equipe é pequena, fica mais fácil para mim andar com um câmbio automático. Eu vou começar com isso aqui, que foi a passada mais lenta dessas duas que tu selecionou, tá? Ok. E olha o tempo que o carro virou. 0,961, 60 pés, 2,45 de 100 metros e 3,64 de 200 metros a 206 milhas, que meu chute é uns 315 km por hora. Meu chute, por aí, né? Uhum. Nessa passada, eu já comecei, esse é assim que vem o log quando eu baixo do meu carro, tá? Já tem os 3 sensores que eu considero mais importantes, tá? Rotação do motor em verde, rotação do meu cardan, que é o que gira e que movimenta o carro, em azul, e o meu acelerômetro em vermelho. E olha só, primeiro fato, o meu acelerômetro está sempre no grupo 1, né? Então eu configuro já meu datalogger, eu movo ele, porque o padrão é lá embaixo. Né? Por que, Luiz, está no primeiro grupo? Porque olha só a escala. A escala dele tá maior, é muito mais fácil para mim olhar e ver, ó, andou bem, perdeu um pouquinho, foi meio devagar, atingiu um número bom. Se eu tivesse no outro grupo, esse gráfico que tá aqui seria assim. É mais difícil de ver esses pequenos nuances, né? Mas olha só que interessante, eles, os 3 juntos, eu consigo correlacionar tudo o que acontece. Tá vendo que no meio que caiu o vermelho? É fácil visualmente de ver que o drive shaft caiu, tá? E o motor caiu. Então, um relacionado com o outro. Eu perdi potência de motor, que desacelerou meu drive shaft e, por consequência, meu acelerômetro caiu. Eu me lembro o que aconteceu. Nessa passada, ele empinou. A ECU tirou avanço de ignição, tirou potência e o carro voltou para o chão e deu a passada. Então, a escala do meu drive shaft é a mesma escala do meu motor, que é de 0 a 11.000 RPM. E eles vão até grudar, porque câmbios de alta performance nos Estados Unidos, eles 100% das vezes, para não dizer 100, 99%, a última marcha é 1 para 1. Então a minha escala do meu drive shaft é visualmente fácil de entender, que é a mesma do motor e eles têm que se agrupar e se encostar. Pelo jeito tu tá usando lock-up aí, né? Exatamente, ele tem um conversor, mas eu também tenho uma embreagem. Sim. Mas é uma embreagem... Faz um efeito contrário. Né? Exatamente, uma embreagem hidráulica, né, que nem de moto, né, que tira o deslizamento do meu acoplamento hidráulico, que é o conversor de torque. Então, em algum momento aqui, ele grudou, e tu já vê que a segunda marcha já está na relação certa, quando bota a terceira,
não está patinando praticamente nada. Tu já usa lock-up cedo aquilo? De primeira marcha. Primeira marcha já Primeira usa marcha usa lock-up. lock-up. Nesse caso aqui não deu certo, tá? Então, talvez, inclusive, tenha sido o lock-up que causou ele empinar. Pode ter sido isso, né? Outros canais vão me dizer. Mas olha só que interessante. Voltando para o acelerômetro, ele está configurado como eu gosto. Não estou muito preocupado com essa vibração, está tendo vibração de alta, mas a minha leitura inicial é específica. Ela não tem delay, ela mostra pequenos nuances, problemas, é isso que me importa mais. Então, eu gosto que tenha um ruidinho aqui, não tem problema, e se tiver esse ruído de alta, também não tem problema. Diferente da tração dianteira, que se conseguiu fazer, né, subiu rápido e Isso. quadrado, aqui não, tu não consegue, justamente porque para tirar, até porque a força G, o valor é amplitude muito alto, né? O valor é muito alto. Então, por exemplo, aqui, ó, no pico de aceleração dele aqui na puxada, foi 3.5 Gs ali. Então é muito difícil eu atingir 0 a 13,5 Gs. Ele dá uma recolhida, mas eu vou te dizer, foi ruim aqui. 3.5 Gs. Por isso que o 60 pés não foi tão bom para o carro. Né? Então, se eu abrir o outro log aqui, ele foi substancialmente melhor. Então, vou abrir aqui só para ver. Os números do carro, tá? 914 60 pés, né? Muito mais alto. De 9,6 para 9,1, né? Exatamente. E os 100 metros melhorou um monte também. 2,37 nos 100 metros. Aí o carro virou 357. O interessante, não foi passada completa, foi a menor velocidade. Ele derreteu a cruzeta e eu tive que passar com os pés no freio. E ainda assim virou 357. Caramba. Né? Porque, de novo, o que importa é o início. O formato do da força G na primeira marcha tá bem mais quadrado do que foi. Exatamente. E o que a gente deseja no acelerômetro? Que ele atinja o ponto mais alto o quanto antes na saída e mantenha pelo período mais longo. Esse é a aceleração ideal. Por que ele perde G aqui, Luiz? Porque faltou força. Faltou força. Então, no final da primeira. Ele tem aproximadamente, nessa corrida eu me lembro que ele tinha... Girou 10,200, tá, pessoal? Vai ver isso, faltou um pouquinho de força, 10,300, tinha que ter girado mais. Olha aqui. 10,200 também. Girou 11 mil, né? Girou 11 mil. Nossa. V8 vareta girando 11 mil. O som do motor é o fantástico. som é fenomenal, de dentro e de fora, tanto faz, né? Fenomenal. Eu gosto de ficar no final da reta escutando eles vindo. Cara, o negócio é... Fenomenal. O que acontece, tá? Todo carro falta potência, cara. Não importa, pode ter um top fuel. Não existe potência demais. O que acontece? Quanto maior a potência, maior a manipulação de potência necessária. Claro. Mas quanto maior a tração, menor a manipulação de potência. Então, é um equilíbrio. No meu caso, eu manipulo a potência até aproximadamente 1,6 segundos. Depois de 1,6, eu não manipulo mais. É o que ele pode fazer. Isso se correlaciona no acelerômetro. Porque aqui entrou já o lock-up, todo o avanço de ignição, todo o combustível que eu podia eu tirei, eu fiz tudo que eu podia. Só que nesse trecho inicial, eu estou manipulando. Por isso que é tão importante o acelerômetro estar calibrado, numa escala fácil de visualizar. Porque eu, às vezes, faço uma mudança dentro de meio décimo. Eu vou lá e boto um pontinho, tiro um pontinho, e o carro modifica o comportamento. Então, olhando para esse log e ignorando outros fatores, eu colocaria um pouco de potência nessa região, porque ele aceitou mais aqui. Então, se a gente olhar aqui, ele puxou 13,5, mas aqui ele puxou 3,3. Teoricamente, o chassi aceita mais 2 décimos de G. E eu botaria um pouquinho de ponto, moveria o meu gráfico do motor um pouquinho para cima, para tentar atingir esses 3,5 antes. E fazendo isso, a mesma potência. Sem a potência, o carro é mais rápido na pista. Indica alguma coisa essa vibração entre marchas aqui, Luiz, para ti? Não. 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 Não deveria, para ser bem sincero. Se o carro tiver todo o equipamento correto, pneu balanceado, drive shaft balanceado, não tem nada folgado, ele não deveria fazer isso. Tá? Um dos problemas do pneu radial é que ele é duro. Então o pneu radial... tá de drag radial aqui. Drag radial. O pneu radial não absorve nada. É aquilo que a gente falou, tu que entrega para ele, ele te devolve, né? É possível que isso seja do motor. Ok. E como não tem nada para absorver, lembrando, um carro desses, um chassi de ProMold, não tem absolutamente nenhum coxim. Tudo é parafusado em tudo. É o motor parafusado no câmbio, o câmbio com o motor é parafusado no chassi, o eixo traseiro é parafusado no chassi, não existe nada de borracha, não existe nada flexível, é tudo cromo molibdênio. O próprio cardan é de carbono, o cardan de carbono é mais duro que o de alumínio. Então não existe nenhuma absorção. Isso pode ser uma junção das engrenagens do câmbio com as engrenagens do diferencial,
com a vibração do motor, fazendo tudo isso. Porque eu, como piloto dentro do carro, eu não sinto nenhuma vibração absurda. Mas o sensor de aceleração é muito sensível. Claro. E ele percebe. Então, eu nem tento brigar, porque ele me mostra que eu preciso. Eu troquei a marcha, aconteceu, subiu a aceleração. Quer dizer que ele tem tração na troca. Então, Caramba. na troca de marcha, ele puxa mais de 4G. Caramba, Porque ele é gruda. verdade. Quando passa a marcha, ele dá aquele empurrão, chega a dar 4G. Cara, 4G... E na segunda para terceira também, dá um pegão. Então, esse pulinho do drive shaft, o spikezinho, ele gostou? Ele tá aceitando. Só que se eu der essa mesma passada durante o dia, vai ser o inverso. Esse spike do drive shaft ser maior, meu acelerômetro vai ficar para baixo, quer dizer que ele deu uma patinadinha. Ah, entendi. Isso acontece. Então, isso te ajuda a ver, cara, de dia tem que tirar potência na troca. A pista não tá aceitando. Sim. De noite é o inverso. Bota mais na troca para dar esse pico um pouco mais forte. Então, olha o quão importante esses detalhes. E como o mesmo carro com a mesma potência baixou de 364 para 357, com a mesma potência, ele tem 13 kg de roda. Eu não tiro potência de uma passada para outra. Eu só manipulo aonde que ela entra. Sim. Antes ou O depois. principal expertise é o controle dessa potência. Exatamente, mas ele não ganha potência. Como é que tá a configuração do teu acelerômetro aqui, Luiz? Só Vamos dar uma por olhada. curiosidade, pra gente ver. Vamos dar uma olhada. Abrir mapa do lock. Quer abrir? Sim. Filtro avançado por hardware é o sensor atual. Ah, tá com o padrão ali, interessante. Padrão do filtro. Padrão do filtro. Correção zerada. Correção zerada. Certo? Vertical, perpendicular, normal. É isso aí. Perfeito. Que é... Isso tudo aqui é o padrão É da o padrão, Fulltech. é o padrão. Esse é o padrão. Eu corro com o padrão. O que é a única coisa que eu tenho? Calibrado. Ele é calibrado. E deu. É, isso até para quebrar, às vezes, algum paradigma, achando que tem alguma receita mágica ou alguma outra coisa. A gente acabou de enxergar isso. Luiz, muito obrigado pelo teu tempo, obrigado pela tua explicação e obrigado por dividir o log do teu carro aí. É sempre uma excelente experiência a gente poder olhar dados de um carro tração traseira, até porque a nossa realidade é muito mais da tração dianteira, tem muito tração traseira, é lógico, mas nesse nível a gente não tem aí pessoas com o teu conhecimento para dividir com a gente. Ah, que bom, cara. Eu fico agradecido. Vamos tentar fazer mais coisa, porque assim, ó, temos que incutir na galera, ó. O acelerômetro é o sensor mais importante da arrancada. E quanto mais a gente utilizar ele ao nosso favor, mais rápido o carro vai se tornar. Ele pode ser o divisor de águas do teu carro em relação ao resultado. Com certeza. Valeu.